Essa receita de bolo de limão com iogurte é assim um mimo. Eu tenho um carinho muito especial por ela. Pense naquele bolo levinho, amanteigado, delicioso, maciozinho. Não leva líquidos praticamente. E com essa cobertura craquelada, com gostinho de limão. Gente, isso aqui com um chazinho da tarde é top. E já deixe teu like, se inscreva aqui, ative o sininho. Aqui só tem receita gostosa e assertiva. Vamos preparar o nosso maravilhoso bolo de limão. Vou usar o limão siciliano e será um bolo amanteigado, com uma cobertura maravilhosa. Um bolo bem de vó, bem tradicional. Começo despejando aqui na tigela 3/4 da xícara de açúcar. Vou deixando a quantidade para vocês em gramas aqui e também na descrição do vídeo. Esse bolo vai ter todas as suas medidas em gramas. Aqui, junto com o açúcar, eu vou despejar a manteiga em formato de pastinha. Pode ser manteiga ou margarina. Serão 3 colheres de sopa bem generosas. Mas se você tiver balanço, o ideal é que você utilize tudo em gramas para ficar mais assertivo. Agora, eu vou bater a manteiga com o açúcar e na sequência nós vamos adicionar os ovos um a um. Aproveite para deixar o joinha para mim se ainda não fez, não vai te custar nadinha. Aqui no botão vermelho no inscrever-se, clique, ali tem um sininho, selecione todas para você receber as novas receitas. Bati, gente, os ovos, aqui o açúcar e os ovos, por uns 3 minutos. Ele tem que ficar assim um creme bem lisinho, dissolver bem o açúcar, tá? Para o bolo ficar bem fofinho e macio. Agora, nós vamos despejar o iogurte natural. O iogurte natural vai deixar esse bolo bem úmido. E agora, eu bato novamente por uns 2 minutos para homogeneizar. E se ficar com aspecto talhado, não tem problema, é bem normal. Eu vou deixar fixado aqui no canto da tela uma playlist de bolos, porque tem muita receita de bolo aqui, vocês sempre pedem, é só acessar. Prontinho. Olha como que ele fica com aspecto talhado. Mas se você vê que vai talhando muito, você não precisa bater os 2 minutos. É só mesmo 1 minuto já é o suficiente. Só para misturar bem. Agora, nós vamos finalizar esse bolo à mão, porque assim eu vou explicando para vocês e vai ser muito mais assertivo à mão. E agora, nós vamos peneirar aqui a farinha de trigo. E a farinha de trigo, eu tô usando em gramas, mas você vai colocar 1,5 xícaras bem certinho. Aí, você vai pegar uma colher de sopa e vai tirar 1 colher de sopa levemente copudinha ali, tá? Vai ficar como se fosse meio centímetro, assim, a menos no copo, na medida ali, sabe? Assim, você consegue a quantidade mais exata. E junto aqui, a gente já pode adicionar o suco do limão. E eu tô usando o limão siciliano. Você pode usar o limão Tahiti também, outro limão da tua preferência, não tem problema. Mas o siciliano, ele vai dar um aspecto muito mais delicado aí pro nosso bolo, pra massa, sabe? Um sabor bem delicado, bem suave, que é o que a gente busca nesse bolo em especial. E olha como a massa vai ficando bem bonita. Se você perceber que vai ficar pouca farinha, dá pra colocar até 1,5 xícaras certinha, que não tem problema, tá? Mas se você for tirar a colher ali pra dar a quantidade de 200 gramas, não precisa pesar a mão não, gente. É uma colher assim, meio rasa. Deixe nos comentários onde essa receita chegou, da onde você está me acompanhando. Bom, e o suco de limão, gente, é 30 ml de suco. Olha que massa mais linda, parece um sorvete. Vou mostrar para vocês um desmoldante caseiro que eu fiz no início do processo para untar a forma que é tiro e queda para soltar seus bolos. Adicione 1 colher de sopa de farinha de trigo em um recipiente, 1 colher de óleo. Pode colocar um pouquinho mais do que 1 colher, por quê? Porque é a mesma quantidade de cada ingrediente, tem que ser a mesma proporção. A gente vai colocar um pouco mais de óleo, então 1,5 de óleo e a mesma quantidade de margarina. Agora, é só você misturar bem para formar uma pastinha. É 3
ingredientes na mesma proporção. Óleo, farinha e margarina, você vai tentar colocar a mesma quantidade, a mesma proporção. Se a gente colocasse a colher rasa de farinha, a mesma coisa a gente faria com o óleo e a margarina. E olha só como que fica. Fica uma pastinha desse jeito. Você vai pegar um pincel, vai untar a sua forma só com isso, não precisa enfarinhar. E você vai guardar na geladeira, ela vai ter a durabilidade de 30 dias, com plástico filme bem vedado ali na geladeira resfriada. E você pode untar de formas para bolacha, para bolo, que fica maravilhoso para desmoldar seus bolos, até mesmo uma dica para aquelas formas que costuma grudar bastante. Adicionamos o fermento, uma colher das de sopa rasa, vão incorporar e vamos passar para a forma que já está untada com o nosso maravilhoso desmoldante. E vamos levar para assar 180 graus e voltamos ali com o resultado. E também na sequência vou ensinar a cobertura para esse bolo. Lembrando que se você estiver usando a manteiga sem sal, você vai adicionar uma pitadona de sal no decorrer do processo para realçar o doçor e os sabores do bolo. E se quiser também pode adicionar raspas de limão aqui na massa também. Nós vamos adicionar apenas na cobertura, na finalização. E uma dica que eu aprendi para o bolo ficar bem retinho é você fazer assim no bolo amanteigado, trazer ele mais para as laterais, fazendo uma leve canoa aqui no meio dele. Então, a gente faz assim, derrama ele bem, espalha bem para as laterais, distribui. O bolo ficou assado, ficou no forno por mais ou menos uns 40 minutos. O bolo amanteigado sempre exige um pouquinho mais de paciência, mais tempo de forno. Por último, eu baixei a temperatura a 160 graus para não queimar e assar bem por dentro. Espetou um palitinho. Tá saindo bem limpinho, apertou assim com a mão, ó, ele tá igual uma esponjinha, vai e volta, tá ok, tá assado. Se você quiser fazer ele fazendo uma refratária de vidro, usando papel manteiga, eu super indico, porque é mais fácil de desenformar, sem correr o risco de quebrar essa massa de bolo. Ele ainda está morninho, é importante você desenformar ele quando ele ainda está morninho. Não pode ser assim que tira do forno, senão ele vai se desmantelar todo. Já desenformei o bolo, o desmoldante solta super bem, mas essa é uma massa, gente, muito, muito delicada. Então, eu recomendo vocês colocarem ela, se você tiver, sobre um papel manteiga, tá? Pra se quiser que ela fique bem perfeita, porque aqui grudou um pouquinho ali na hora de eu virar na outra tábua, grudou um pouquinho, o que é bem normal, porque ela é muito, muito delicada, essa massa, muito, muito fofíssima, bem amanteigada, delicadinha, e a gente precisa ter certo cuidado. Eu quis fazer sem o papel manteiga, eu até tenho aqui em casa, preferi fazer sem para mostrar para vocês que dá certo, porque a maioria não tem em casa. E vamos lá, seguir aqui então com o nosso preparo. Eu vou reservar esse bolo aqui do lado pra gente fazer a nossa cobertura, nosso glacê de cobertura bem especial. Em uma tigela, nós vamos adicionar açúcar impalpável, açúcar de confeiteiro, pode ser. Vamos colocar 6 colheres de açúcar, vou deixar aqui a medida para vocês em gramas. E vou adicionar suco do limão, e o suco do limão você tem que colocar aos poucos até dar o ponto. Então, eu começo colocando 2 colheres de sopa, vou misturar. Meia colherzinha, tem que cuidar muito na hora de colocar o suco para você não perder o ponto dessa cobertura, gente, porque é muito fácil de perder o ponto. Mais um pouquinho, completou aí 3 colheres de suco e mexe, mexe, mexe. E a gente já vai ter o ponto dessa cobertura, olha. Aí, depende se você quer um ponto um pouquinho mais líquido ou um ponto um pouco mais grossinho. Eu gosto dele bem assim, olha. Que dele escorre um pouco, pero no mucho, sabe? Esse ponto aqui. Se ficar muito mole, é só você vir e consertar, até por um pouquinho mais de açúcar. Aqui, ó, pra mostrar que se ficar muito mole, você coloca um pouco mais de açúcar e pode consertar. Por isso que você não pode usar todo o teu açúcar de uma vez, senão você também não vai ter como arrumar o ponto aí do teu
da tua cobertura, caso fique muito mole. Mas vai colocando o suco bem aos pouquinhos, tá? Pra chegar no ponto ideal. Olha que cobertura linda. E vamos passar no bolo. Agora é só a gente vir aqui, olha, e despejar sobre o bolo. E fazer isso pra mim é uma terapia. E pra você? Você gosta de cozinhar? Essas coisas pra mim são terapêuticas. Cobrir um bolo, preparar uma massa. E aí, a cobertura mesmo, ela se dá conta aqui, gente, de escorrer um pouquinho aqui pros lados, o que é bem normal e fica muito gracioso aí nesse bolo. E a gente encosta a colher e delicadamente, vai bem delicadamente, para não desmantelar a massa, puxando esse glacê, assim. Pra cobrir bem todo o nosso bolo. Vou deixar o QR Code do meu Instagram, vai ser um prazer ter você por lá. Lá, gente, eu posto meu dia a dia, fico bem pertinho de vocês. Olha que lindo que ficou, já está secando o glacê, porque está bem calor aqui. E eu gosto assim, gente, que ele fique com esse aspecto, que o glacê escorra assim para as lateral. Acho bem bolo com cara assim de casa de vó. E você, se você prefere que cobra só o topo, fique bem grossinho, bem cascudinho, só no topo, deixa o teu glacê bem durinho, e aí você passa no topo. Mas aí é bom que você dobre a quantidade, porque pode ser pouca quantidade, ok? Antes de espremer o limão siciliano, ou os limões, eu tirei um pouquinho aqui das raspas, e olha, reservei. Então, eu vou colocar aqui por cima, embora já tá secando o glacê, gente. Tem que fazer isso quando o glacê ainda está úmido. Mas aí você decora de acordo com o teu paladar. Olha, eu amo colocar essas raspinhas, acho que dá todo um charme, assim, e um perfume. Porque o limão siciliano, em especial, ainda ele é muito perfumado. Um bolo, assim, pra você chamar aquela amiga, tomar um chá da tarde. Eu nem digo café, gente, mais chique ainda é um chá da tarde. Mas me conte, quem que você vai convidar? Você vai fazer pra você ou vai chamar uma amiga aí pra tomar um chazinho da tarde com você, comendo esse bolo? Gostou? Compartilhe essa maravilha de receita. Eu espero vocês terças e sextas às 18 horas com novas delícias. Um beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus.